Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Já preguei aqui na igreja sobre esse texto, mas hoje eu quero abordar um outro aspecto. E hoje vamos falar sobre a nossa necessidade de esperar, de colocar a nossa esperança no Senhor. Falarei agora pela manhã e à noite abordarei um outro texto também falando sobre a nossa necessidade de esperar em Deus, né? Isaías 40, do verso 27 até o verso 31. O texto nos diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? E aí a queixa de Israel: o Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Vamos orar, Pai, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, colocamos diante do Senhor este texto que foi lido e pedimos a tua graça que o Senhor venha falar conosco. Suplico ao Pai que o Senhor tenha misericórdia da minha vida para que eu seja instrumento em tuas mãos, a fim de que os meus irmãos sejam edificados espiritualmente, que sejam tocados pelo teu Santo Espírito, Pai. Fala conosco nesta manhã, Pai. Abençoa-nos, esta é a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Viktor Frankl, um austríaco, neuropsiquiatra, ele foi um dos principais psiquiatras da Europa. Só que em 1942, de 1942 até 1945, ele foi jogado numa prisão em Auschwitz e em outros campos de concentração nazistas. E ele viu com seus próprios olhos o que fazia a diferença entre os sobreviventes e os mortos daquela condição subhumana imposta por Adolf Hitler. Ele viu que não era uma questão de saúde, ele viu que não era uma questão de força física. Ele percebeu que o diferencial entre os vivos e os mortos era a esperança. Aqueles que tinham esperança no coração, aqueles que nutriam, que enxergavam, tinham uma visão do futuro, essas pessoas conseguiam sobreviver. Mas as outras pessoas que não tinham mais esperança em seus corações, essas pessoas simplesmente morriam. Aqueles que tinham algo para se agarrar, aqueles que algo pelo que viver além do arame farpado, porque a situação deles era deprimente, essas pessoas conseguiam sobreviver, essas pessoas conseguiam voltar, né? Elas nutriam no coração, falaram assim: olha, quando acabar essa guerra, eu quero voltar para minha casa. Quando acabar essa guerra, eu quero reconstruir a minha vida. Quando acabar essa guerra, eu quero reconstruir quero constituir uma família. Eu quero reconstruir a minha profissão. Eu tinha uma vida profissional. Eu quero voltar a ter a minha loja. Eu quero voltar a ter os meus negócios. Essas pessoas que nutriam isso no coração, essas pessoas acabaram, em grande parte, acabaram sobrevivendo.
E é interessante isso, porque ele escreveu uma obra clássica chamada Em Busca de Sentido, publicado no Brasil, em parceria de duas editoras, a Sinodal e a editora Vozes. E ele disse o seguinte, eu fiz um resumo breve aqui, de um texto. Ele diz o seguinte: quem não consegue mais acreditar no futuro, seu futuro, está perdido no campo de concentração. Com a perda da crença no futuro, tal pessoa perde também o apoio espiritual, deixa-se cair interiormente e decai física e psiquicamente. Geralmente essa crise se configurava da seguinte maneira: a pessoa em questão, certo dia, ficava simplesmente deitada em seu barracão e ninguém conseguia persuadi-la a botar a roupa, ir ao lavatório ou mesmo a se apresentar no local de chamada. Nada mais surtia efeito, nada lhe metia medo, nem súplicas, nem ameaças, nem golpes, tudo em vão. O sujeito simplesmente ficava deitado, não se mexia, e quando uma doença provocava essa crise, a pessoa se negava, inclusive, a ser transportada para o ambulatório ou tomar qualquer medida em prol de si mesma. Ela entregava os pontos, ficava deitada até nas próprias fezes e urinas, pois nada mais a interessava. Esse Viktor Frankl está falando, está trazendo um relato do que ele viu nos campos de concentração. E é interessante porque, de fato, a conclusão que ele chegou, e ele escreveu esse livro relatando isso, é que, sem esperança, as pessoas simplesmente abandonavam a vida. E segundo ele, a maioria, nessa condição, sem esperança, acabou perdendo a sua vida, entregou os pontos. Trazendo isso para nós também, diante dos nossos enfrentamentos, diante das nossas lutas, também, meus irmãos, nós não sobreviveremos sem algo pelo que viver, além do arame farpado da nossa existência. Nós também não sobreviveremos, desistiremos e nos prostraremos. É muito comum vermos pessoas assim, nessas condições. Pessoas prostradas emocionalmente, prostradas espiritualmente. Pessoas que já não têm mais um objetivo, algo pelo que lutar, não têm um futuro, não conseguem imaginar um futuro para si mesmas. Pessoas que, até mesmo cristãs, que deixaram de sonhar, que deixaram de pensar nas coisas de Deus, que deixaram de pensar na vontade de Deus para as suas vidas, no propósito de Deus para as suas vidas. Essa é a condição do desespero, e é a condição que muita gente está. Nós estamos num período da nossa história, da história do nosso país, aliás do mundo, e que muita gente está mergulhada no desespero. O longo tempo exposto a uma enfermidade. Esse isolamento, somado ao isolamento social, meus irmãos, tudo isso tem feito muita gente perder a esperança, perder a vontade de viver, se isolar completamente, deixar de lutar por aquilo que precisa lutar. Muita gente já não tem sonhado mais, e sobretudo nas questões espirituais. O que é que Deus deseja da minha vida? O que é que Deus deseja da sua vida? Qual é o propósito de Deus para nós? O que é que Deus deseja fazer através de nós? Aonde olhar em busca de sentido para viver? Em geral, as pessoas olham para os shopping centers, as pessoas olham para a carreira profissional. De uma maneira geral, é isso que acontece. Olham para as ofertas de viagens, olham para os compromissos da semana, olham para o time de futebol, olham para um determinado político ou determinada ideologia política.
olham para as suas férias, próximas férias, quando será, meu Deus? E as pessoas mantêm o coração nessas coisas. Mas é realmente com isso em que nós devemos nos contentar? É realmente com essas coisas que nós devemos colocar as nossas expectativas, a nossa esperança, a nossa vida? E eu não estou dizendo que seja errado você olhar para essas coisas. Não é errado você nutrir uma certa expectativa de comprar uma determinada roupa que você passou no shopping e viu. Não há nenhum problema nisso. Não é errado você torcer por um time de futebol e ficar, de certa forma, entre aspas, ansioso por quarta-feira agora, que o Flamengo vai jogar contra a Portuguesa. Início do Campeonato Carioca. Não é errado você ter uma certa expectativa. Vinícius tem expectativa com o Botafogo dele. Agora foi comprado por um bilionário. Bom, alguma coisa vai acontecer lá no Botafogo. Não é errado você nutrir alguma expectativa, você pensar nas suas férias, você pensar numa oferta de viagem, você está empolgado com a sua carreira profissional. Ou você está se preparando muito para uma carreira profissional, e não é errado você nutrir expectativas sobre essas coisas e lutar muito por elas. Não é errado. O errado é quando nós depositamos toda a nossa vida nessas coisas e achamos que essas coisas conseguirão nos manter de pé. Se a nossa esperança, meus irmãos, for por uma existência confortável, se for por uma vida bem-sucedida, inevitavelmente nós cairemos no estilo de vida que um homem chamado Blaise Pascal, que era um físico, matemático, filósofo, um teólogo francês, ele chamou de viver lambendo a terra. E ele disse isso porque ele está falando, em outras palavras, olha, isso é puro ego. Puro ego. É carnalidade. É materialismo, apenas isso. Se alguém vive apenas para essas coisas, olha, a única coisa que está acontecendo em seu coração, o problema da sua alma é que ela está voltada para si mesma. O materialismo tomou conta da sua vida. Por outro lado, se tivermos algo pelo que aguardar além do que a gente pode chamar desse arame farpado, das lutas, das angústias da vida, dos problemas que nós enfrentamos, algo pelo que viver e que nunca poderá ser retirado de nós, então nós poderemos enfrentar qualquer coisa na vida. Nós poderemos vencer qualquer dificuldade, problema, poderemos passar por essas coisas. Uma pandemia como essa que tem assolado a nossa nação, assolado o mundo, nós conseguiremos passar por isso. E chegaremos do outro lado de cabeça erguida, mesmo tendo sofrido alguma coisa. Vocês sabem que eu fiquei caidinho quando peguei esse negócio. Mas nós conseguiremos chegar do outro lado. Quando eu penso na vida dos apóstolos, aliás, o apóstolo Paulo, ele escreveu em Filipenses capítulo 1, verso 21, né? Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Por que ele disse isso? Porque o coração dele, a vida dele, estava apoiada além das coisas que ele via e que ele podia obter neste mundo. A vida do apóstolo Paulo não estava apoiada naquilo que os religiosos da época diziam a seu respeito. A vida do apóstolo Paulo não estava apoiada nos bens que ele tinha ou nas coisas que ele podia obter. A vida do apóstolo Paulo não estava apoiada na sua sabedoria, na imagem que as pessoas tinham dele mesmo. A vida do apóstolo Paulo, assim como de todos os outros discípulos do Senhor Jesus, que foram mortos os apóstolos,
A vida deles estava apoiada em algo muito além do que a gente pode chamar de arame farpado da vida. A vida deles estava apoiada em Cristo Jesus, na esperança maior. Cristo Jesus voltará. Há um reino celestial. Ele foi preparar morada, Ele foi preparar lugar para mim, para nós, para os seus. E eles apoiavam, portanto, suas vidas nessa verdade, a verdade do Evangelho. Isaías, portanto, nesse texto que nós lemos, em especial, versos 27 a 31, aqui Deus está nos dizendo, em outras palavras, o seguinte: olha, as minhas promessas podem fazê-lo prosseguir. As minhas promessas, aquilo que eu tenho para vocês, aquilo que eu realizarei em vocês e através de vocês, podem fazer vocês decolarem. Como se estivessem subindo nas asas de uma águia. E Deus está dizendo: deixa eu mostrar para vocês como. Quando Isaías profetizou, meus irmãos, e escreveu aos judeus exilados na Babilônia, este povo aqui estava completamente desolado, estava no cativeiro por décadas. Então o coração deles estava mexido. Muitos deles já se encontravam à beira do desespero, já não nutriam mais expectativas nenhuma em seus corações, já não estavam mais aguentando o que a gente pode chamar, aquele vai e vem de sonhos e esperanças, e que nós lidamos com essas coisas, né? Há momentos da vida da gente que a gente tem um coração tomado por expectativas, por esperança. Vai melhorar, eu vou conseguir alcançar isso, eu vou realizar tal coisa, eu estou terminando a faculdade, quando acabar eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. A gente nutre essas coisas. Só que basta passar um pouquinho de tempo, e às vezes não muito, que nós caímos na real. Eu já falei aqui da velha história, né? Quando eu conseguir passar para a universidade, então eu me sentirei totalmente realizado. A pessoa passa para a universidade, fica feliz alguns dias, mas logo verá que não se realizará. Quando eu conseguir terminar a faculdade, então pegar meu canudo e ser lá o profissional disso, profissional de psicologia, por exemplo, tudo mudará na minha vida. Aí pega o canudo, a Aninha pegou. A vida continua. E esse povo não aguentava mais isso. A maioria pensava: lá se foi minha vida, tudo que eu posso aguardar agora é uma longa sentença de morte, porque estou no cativeiro, estou vivendo aqui cercado de arames farpados. Estou diante de tribulações, de lutas, de angústias. É interessante, eu peço aos irmãos que abram, por favor, no Salmo de número 137. Salmo de número 137. É um salmo que fala exatamente dessa situação do povo. A gente vai ler do verso 1 ao verso 6. Salmo de número 137, diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Esta era a situação do povo, que olhava para Jerusalém a sua maior alegria. O coração do povo não estava em Deus, o coração do povo estava na sua cidade, estava na sua pátria.
Então, eles estavam no cativeiro e alguém dizia para eles: olha, cante para nós, vocês têm canções lá, sabemos que vocês são um povo festeiro, vocês têm festa para tudo, cante para a gente alguma coisa. E ele se negava a cantar. Quem se nega a cantar é porque está perdendo a alegria, já não tem expectativas. Quando os nossos pensamentos se sintonizam nessa frequência, meus irmãos, o que Deus precisa fazer para nos arrancar desse redemoinho mortal de desesperança? O que Deus precisa fazer na nossa vida? Porque só Ele. Bom, a resposta é que Deus vem com uma injeção de esperança, acordando-nos. É isso que o Senhor faz. Ele nos acorda para uma realidade infinitamente gloriosa, que está muito além do arame farpado da vida, dessa existência caída no pecado. O que o Senhor faz é revelar a nós, aliás, se revelar a nós, é mostrar a nós a sua glória, é mostrar a nós os seus feitos, é nos relembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós, é nos relembrar dos seus propósitos, do seu amor para conosco. E é interessante porque o início do capítulo do nosso texto, o capítulo 40 de Isaías, se os irmãos abrirem lá, Isaías, o início desse capítulo, nós temos aqui uma palavra de conforto do Senhor para o seu povo. E também temos aqui o Senhor dizendo: olha, vocês, a minha glória será revelada para vocês. Do verso 1 ao verso 5. Deus falando com o seu povo. Né? Ele diz: console o meu povo, diz o Senhor, o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Por aí vai. E lá no verso 5 diz assim: a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. O que o Senhor faz para nos tirar desse poço de desespero é nos dar uma injeção de ânimo, dizendo para nós: olha, aqui está a minha glória, eu tenho coisas ainda para fazer por vocês. Olhem para a minha vida, olhem para as minhas promessas, olhem para a minha palavra. Depois Isaías, dos versos 6 a 11, exorta esse povo a confiar no Senhor. E por quê esse povo deveria confiar no Senhor? A resposta está nos versos 12 a 26. Porque Deus é grande, porque Deus é sábio, porque o Senhor é incomparável. É por isso, porque Deus é superior a tudo e a todos. Versos 12 a 26. E por causa disso, Ele é digno de confiança, digno de se confiar. Versos 27 a 31. Aqueles prisioneiros sem esperança precisavam de Deus. Esses homens que ficaram, homens e mulheres, crianças que ficaram nos campos de concentração, eles precisavam de Deus. O povo de Israel precisava de Deus. No cativeiro, eles precisavam voltar os olhos para Deus. E o mesmo acontece conosco. O que nós precisamos é de Deus. Em meio às lutas, ao desemprego, à pandemia, às crises na família, o que nós precisamos é de Deus. Precisamos ver além dos arames farpados dessa existência, precisamos aprender a ver e a esperar em Deus. Nós precisamos de Deus. E olhando o texto que nós temos, Isaías 40, 27 a 31, nós descobrimos que esperar em Deus requer de nós pelo menos 3 atitudes. A primeira, evitar um risco real. A segunda, cultivar uma prática vital. E a terceira, desenvolver uma postura espiritual. É o que nós precisamos. Esperar em Deus vai requerer de nós essas coisas. E eu quero falar sobre isso. A primeira delas, sobre o risco a se evitar. No verso 27 do texto que nós lemos, verso 27 de Isaías
40, o texto nos diz: porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel. E aqui está a queixa. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Essa era a queixa desse povo. E esse era um risco que eles tinham que evitar. Eles não podiam se voltar para a queixa. Eles estavam duvidando de Deus. A espera, meus irmãos, ela nos tenta a querer duvidar de Deus, a descrer nos planos, nas promessas do Senhor. Esses exilados aqui viviam numa espécie de prisão domiciliar na Babilônia. Eles podiam circular, eles não estavam em cadeias, eles tinham suas vidas, eles tinham os seus negócios, mas trabalhavam na Babilônia. Enriqueciam o rei da Babilônia. Era permitido eles cantarem as canções deles, era permitido até mesmo eles cultuarem a Deus, era permitido, mas eles eram exilados, eles tinham sido um povo conquistado. Só que eles estavam se sentindo aqui abandonados por Deus. Deus nos abandonou, Deus se esqueceu de nós. Pensamento deles a respeito de Deus estava envenenado. O coração deles estava envenenado. O desespero tomou conta do coração dessa gente. Eles estavam sem esperança alguma. E aqui eu quero pontuar para os irmãos. Meus irmãos, não existe fé inabalável. Não existe fé inabalável. Todos nós, em algum momento, nos sentimos balançados pelas tribulações da vida. O Senhor nos sustenta, é verdade, é o Senhor quem nos sustenta. A mão de Deus está sobre nós, é verdade, é Ele quem nos faz perseverar, é verdade. A nossa força vem de Deus, é verdade. Mas nós oscilamos aqui neste mundo. Em alguns momentos nós cremos de tal forma que os nossos olhos gritam para as pessoas à nossa volta. Em alguns momentos nós demonstramos uma tremenda alegria na presença de Deus, apesar das lutas. E as pessoas à nossa volta percebem isso. Mas há momentos da nossa vida que nós fraquejamos espiritualmente, que nós duvidamos, perguntamos: Deus, o Senhor está aí? Quem de nós nunca perguntou: Senhor, o Senhor ainda tem alguma coisa comigo? O Senhor se esqueceu de mim, é? Me colocou no final da fila? É isso que aconteceu? Cadê? O Senhor tinha falado que ia realizar isso. Eu não estou vendo. 10 anos se passaram. 5 anos se passaram. Quanto tempo? 30 anos se passaram e eu ainda não vi isso acontecer. Bom, uma palavra para você, para deixar o seu coração um pouquinho melhor, é que Deus não tem pressa. Talvez você não fique tão melhor assim, mas a notícia boa é essa. Deus não tem pressa. Sabe por quê? Porque muito mais interessado em fazer alguma coisa através de você, Ele quer fazer em você. O interesse maior de Deus é esse, o que Ele está fazendo em você. Aí você pensa: não, mas eu vou ser usado nisso, usado naquilo. Tá bom, espera. Olha para os servos no passado. Olha para Moisés, Abraão. Olha para essa gente. Deus não tinha pressa, não teve pressa com nenhum deles. Ele estava fazendo uma obra na vida dessas pessoas. Esse é o maior interesse de Deus, é em você. Mas o fato aqui, meus irmãos, é que essa gente achava que eram os tais, e aqui está provado que a fé de cada um deles estava abalada. E todos nós vacilamos, especialmente quando atravessamos momentos de profunda tribulação, nós vacilamos. Mas o que nós temos aqui na vida desse povo é algo extrapolado. Isaías aqui está exortando essa nação, dizendo: olha, é irracional a postura de vocês.
É irracional a incredulidade de vocês. Vocês conhecem Deus. Vocês viram o Senhor. Ele é o rei de vocês. Ele é o Deus de vocês. É irracional a postura de vocês. Há dois tipos de dúvidas. Um desses tipos é sob ataques dos problemas aparentemente insolúveis. A pessoa luta para crer ou para continuar crendo, né? Ela está naquele, sabe? Mas ela está lutando para crer. A vida está sendo jogada de um lado para o outro, ela está se esforçando. E a pessoa está aberta às respostas de Deus, ela está aberta, está disposta a ouvir o Senhor, ela está disposta a isso. É a dúvida resultante da fé fraca, sabe? Aqueles momentos que você está sentindo sua fé, parece que não está muito firme. A pessoa pergunta, mas você crê que Deus vai fazer? Você olha para o seu passado e fala assim, Deus já fez coisas grandiosas, eu creio. Mas se você olhar para o presente e falar assim, sabe, cambaleando. Mas há um outro tipo de fé. É um outro tipo de dúvida, que resiste à crença. Mesmo quando são oferecidas boas e suficientes razões, ela duvida. É aquela dúvida que cruza os braços em resistência e diz o seguinte, olha, nada que você possa me dizer me fará crer. Nada que você possa me dizer satisfará a minha dúvida. Esse tipo de dúvida nem sequer é capaz de ouvir o que Deus tem a dizer. É a dúvida resultante de um coração duro, sabe aquele coração duro? Você já pregou para alguém, já falou do amor de Cristo para alguém e a pessoa continua ali com cara de empada para você? Ou então, cara de deboche? E diz, eu não creio nisso. Isso é loucura. É o coração duro. E nós temos amigos, familiares, pessoas à nossa volta em que nós compartilhamos o Evangelho. Eu espero que você compartilhe. E você fala do amor de Cristo, você fala do amor de Deus, você fala do Evangelho de Cristo, fala de Jesus para ela, fala do propósito de Deus para o homem. Você diz, olha, todos nós pecamos e, portanto, carecemos da graça de Deus. Sem o Senhor estamos condenados. Você abre a palavra de Deus, lê a Bíblia para ela e ela continua ali assim, eu não creio nisso. Essa dúvida é a dúvida resultante do coração duro. E é interessante que parece que no caso dos exilados aqui, judeus, a dúvida flutuava entre uma fé enfraquecida pelas dificuldades e um coração endurecido pelo orgulho. Esse povo mantinha essas duas coisas ali em seu coração. Então o que é que Deus fez? Deus então mostra para eles o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é sábio, o quanto Ele é incomparável. E Ele vai dizer nos versos 12 a 26 isso. Em outras palavras, olha, se nem a menor estrela do céu escapou da atenção de Deus, os exilados deveriam também ter certeza, em outras palavras, precisavam ter certeza de que os olhos de Deus estavam sobre eles. Que é o que nós vemos aqui dos versos 12, né? Quando diz, quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou quem o instruiu como seu conselheiro? Agora, no entanto, Deus os faz recordar, meus irmãos, sobre si mesmos. Quando Ele diz, aqui no verso 27, porque você reclama, ó Jacó, e porque você se queixa, ó Israel. É interessante isso. Ele está falando, olha, para eles, em outras palavras, para esse povo, vocês são o povo da minha aliança. Quando diz Jacó, Israel, está se referindo justamente isso, a aliança.
e vocês têm um lugar no meu coração. Quando ele diz, porque você reclama, ó Jacó, o porquê se queixa, ó Israel, em outras palavras, por que você, que eu tenho uma aliança contigo, está reclamando? Eu sempre demonstrei meu amor por você, por que você reclama? Pode um Deus tão grandioso, poderoso, incomparável, superior a tudo e a todos, que cuida de tantas coisas, que cuida dos céus, criou todas as coisas, tem carinho com a criação. Pode esse Deus não ver e não se importar com o seu povo da sua aliança? Não fazia sentido o desespero desse povo. Eles precisavam recobrar a sua confiança no Senhor. É importante ressaltar que esse povo estava no cativeiro por causa da sua rebeldia. Mas Deus, ao chamar Jacó e depois se referir ao povo de Deus como Israel, Deus estava fazendo esse povo recordar da crise pelo qual passou o patriarca da nação, Jacó. Houve um dia em que Jacó, Gênesis capítulo 32, Jacó lutou com Deus e o texto diz que prevaleceu, né? E Deus o abençoou e mudou o seu nome para Israel. Por isso o texto vem dizendo, porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel. Fazendo referência à aliança do Senhor, em Gênesis 32. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, se vocês continuarem lutando para manter a fé, o coração de vocês, a esperança no Senhor, vocês prevalecerão. Deus tinha uma aliança com eles, Deus os amava. E meus irmãos, uma aplicação quando as lutas se acampam às nossas vidas, ao redor das nossas vidas, e parecem que nunca vão embora, a nossa tentação é duvidar de Deus. De repente você hoje está vivenciando exatamente isso. Você tem problemas que você tem falado com Deus, situações que estão cercando a sua vida, e você começou a duvidar da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor, do amor de Deus, da mão de Deus sobre a sua vida. E nessas horas Deus nos dá a chance de reavaliarmos a nossa conduta, reavaliarmos a nossa própria vida. Será que nós não estamos colocando a nossa esperança apenas neste mundo, nas coisas que nós podemos alcançar neste mundo? Será que a nossa relação com Deus não está apenas limitada àquilo que Ele pode me dar aqui nesta terra? Porque se a minha relação com Deus se resume a apenas as bênçãos que eu posso obter dEle aqui neste mundo, essa relação ela inexiste. Porque nós fomos alcançados pela graça de Deus para uma viva esperança em Cristo Jesus, para a glória celestial. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, que deveríamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Ah, Deus me abençoa aqui, me abençoa. Ah, Deus derrama a sua graça na minha vida aqui, me abençoa. Eu posso obter coisas aqui neste mundo, posso me sentir realizado em muitos momentos aqui neste mundo? Posso. É fruto da graça de Deus? É. Mas o objetivo principal de Deus não é esse. Deus não salvou você, não libertou você para você ter uma vida boa aqui neste mundo. A obra de Deus visa a glória dEle. Viver com Ele eternamente. E tudo que nós passamos aqui neste mundo tem como propósito de nos purificar e nos preparar para vermos Deus face a face. Esse é o objetivo. Cristo foi para a cruz do Calvário não para termos uma vida boa aqui e agora. Cristo foi para a cruz do Calvário para que nós pudéssemos ver o Pai face a face. Deus nos ama e Ele tem uma aliança conosco. E o propósito dEle é nos levar
a sua presença. Mas o que é que nós nutrimos na nossa vida? O que é que você tem nutrido na sua vida? Eu creio, meus irmãos, que aqui o que nós temos é o resultado de um falso evangelho que é anunciado, é pregado o tempo todo. E não apenas dentro de igrejas, mas é o evangelho, o falso evangelho que acaba sendo nutrido nos nossos corações, em meio às conversas. Nós crescemos, ganhamos tempo na igreja ouvindo mensagens do tipo: olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro, Deus vai te abençoar assim, Deus vai te abençoar assado. É verdade, Deus abençoa, mas o propósito principal de Deus não é esse. Olhe para a vida dos apóstolos, então, a vida deles estava toda errada. Olhe para muitos cristãos, servos de Deus, que sofreram, padeceram, foram mortos, perderam tudo. Viveram, muitos deles, em situações terríveis. Eram homens, mulheres fiéis, pessoas dedicadas ao Senhor. Olhe para a igreja na China. O quanto essa igreja sobreviveu e agora continua sendo massacrada. Muitos irmãos morreram, muitos irmãos eram presos, perderam tudo, tiveram tudo arrancado de si, tudo. Tinha casa, você não tem mais casa, a casa é nossa. Tinha filhos, agora o teu filho pertence a nós. Não coloque em xeque a grandeza de Deus. Evite o risco de duvidar de Deus. Não coloque em xeque o poder de Deus, a santidade de Deus, a sabedoria, o amor de Deus. Não duvide da aliança que o Senhor tem para com você. Se você nasceu de novo, Deus tem uma aliança contigo. E Ele não quebra essa aliança. Nós agimos para quebrar essa aliança, nós fazemos coisas que podem arranhar essa aliança, mas Deus não quebra a sua aliança conosco. Isso nos leva à prática a se cultivar na hora da crise e da dor, né? Nos versos 28 e 29, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Para se recobrar e se manter a esperança, nós devemos parar de olhar para as circunstâncias e cultivar o hábito de olhar para Deus. Não será focando nos problemas que nós encontraremos forças para nos levantar espiritualmente. A nossa prática deve ser, a que nós temos que cultivar é olhar para Deus. Isaías, muito interessante, ele destaca 4 atributos de Deus. Ele fala da eternidade de Deus, ele fala de Deus como Criador, a força ou resistência de Deus, e fala da sabedoria de Deus. É o que está aqui. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. É para esse Deus que nós devemos olhar dia após dia, quando nós nos sentimos fracos, quando estamos duvidando, quando essa esperança no nosso coração está enfraquecida, é para esse Deus que nós temos que olhar. O que esses atributos têm a ver com as nossas dificuldades? Por que Isaías destacou isso aqui, para esse povo e para nós? Primeiro, Isaías está dizendo que Deus não morre e nunca chegará a hora em que Ele parará de agir. Além do que,
Ele conhece tudo, do começo ao fim, pois Ele é eterno. Primeira coisa. A segunda coisa, esse Deus também não fica sem recursos para ajudar no que e quando for preciso. Sua fonte de tudo é para sempre inesgotável. Por quê? Porque Ele é o Criador. Terceiro, Deus não é fraco, Deus não é ou incapaz diante das dificuldades em que nós nos encontramos. Ele não se cansa e Ele nem fica exausto. E também não lhe falta inteligência para saber o que Ele está fazendo e quando e em que medida Ele precisa agir. O texto diz que a sua sabedoria é insondável. Então o que nós temos que fazer como povo de Deus? Voltarmos os nossos olhos para o Senhor, colocarmos os nossos olhos em Deus, olharmos para Ele e não ficarmos olhando para as tribulações, para as angústias, para a dor. Eu não estou falando de negação, como muita gente tenta fazer. Está tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, está tudo bem. Mas a vida da pessoa está toda desarrumada. Não é negar o problema, mas é voltar os olhos para Deus e dizer: Senhor, eu creio no Senhor e creio em Ti. Por quê? Porque o Senhor é o Deus eterno. Eu creio em Ti por quê? Porque Tu és o Criador. Eu creio em Ti por quê? Porque o Senhor não se cansa, o Senhor não fica exausto. Eu creio em Ti por quê? Porque a Sua sabedoria é insondável. E ao contemplarmos esse Deus pela fé, a nossa vida espiritual, nós seremos revigorados na sua graça. Mas como? Ao destacar os atributos de Deus, Isaías nos ensina como nós devemos cultivar a prática de focar em Deus, ouvindo a sua palavra. Quando ele diz: você não ouviu? Segunda coisa, compreender através da meditação e da oração. Você não entendeu? É o que ele pergunta. Como você não sabe? Como você nunca ouviu? E a terceira coisa, praticar a fé nas promessas de Deus. O Senhor é aquele que nos levanta, o Senhor é aquele que tem promessas maravilhosas para nós. Então cultive o hábito de olhar para Deus. Pare de olhar para si mesmo, pare de olhar para as suas próprias fraquezas, pare de olhar para as lutas, para as tribulações, para aquilo que o mundo diz que é impossível. Foque, coloque os seus olhos em Deus. E a terceira e última coisa, há um espírito a se desenvolver nessa história. Nos versos 30 e 31, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que acontece, meus irmãos, quando nós aprendemos a esperar em Deus? Nosso coração é renovado, as nossas forças são renovadas. Ele vai falar sobre aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, né? Está falando de troca. Trocar as nossas forças pelas forças do Senhor, recebemos dele aquilo que ele tem para nós. E isso, por outro lado, desmascara também as nossas próprias fontes de energias. Desmascara o nosso próprio coração, que às vezes nós achamos que podemos produzir tudo isso. Por vezes nós nos achamos como autossuficientes. Tentamos viver independente de Deus. Tentamos fazer as coisas sem considerar a Deus. Tomamos as nossas decisões desconsiderando o Senhor. Quando nós olhamos para Deus, meus irmãos, automaticamente nós somos desmascarados. Porque vimos que a nossa própria força nada é, que a nossa sabedoria nada é, que as soluções que nós imaginamos nada são, somente o Senhor tem a sabedoria necessária para vencermos aquilo que nós temos diante de nós.
Portanto, o crente vive a sua vida pela fé no Filho de Deus. Paulo fala isso aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Como também ele diz, Paulo também diz que nós devemos viver no poder do Espírito. Há uma palavrinha muito utilizada, empoderado, né? Empoderado, né? Mas nós devemos viver assim, no poder do Espírito. Gálatas capítulo 3, verso 5. Essa é a força que nós precisamos. É a que vem de Deus. Se nós esperarmos no Senhor, se nós colocarmos nossos olhos em Deus, nós receberemos dele a sua força. Mas é interessante que Isaías desmascara aqui também que além da nossa própria força, ele fala também da nossa juventude, né? Em outras palavras, a capacidade humana. Que a juventude tem muito a ver com isso. Você pega um jovem, né? Bota ele para correr, para fazer as coisas, ele vai fazendo, parece que nunca acabam as forças, com exceção de alguns. Um tempo atrás aí, a gente estava no futebol, acho que era até aqui da igreja mesmo, no último retiro que a gente fez. Botaram lá uma meia dúzia de garotos lá de 13, 14 anos de idade, não aguentava correr nada. O Renato lembra dessa situação. Toquei a bola para o garoto, falei, aí meu amigo. Aí corri para receber na frente. Triangulação, né? O garoto correndo. Falei, meu pai do céu, essa turma. Mas a juventude simboliza isso, essa capacidade humana. Ele vai dizer, até os jovens se cansam e ficam exaustos. Jovens, no hebraico, a ideia aqui é de alguém que está no auge. E moços significa aqueles escolhidos a dedo pelo vigor físico. Isaías está aqui desmascarando tudo isso, fala assim, olha, nada disso, das nossas vidas, nada disso é suficiente. O que nós precisamos é da força que vem do Senhor. As condições que vêm de Deus. Se Ele fizer, você pode ter perfeita saúde, você pode ser perfeito em muitas coisas, mas tudo isso é insuficiente para fazer você continuar caminhando. Você precisa de Deus. E meus irmãos, eu quero encerrar aqui perguntando, como está a sua esperança? Como está o nível da sua força, do seu vigor espiritual? No que e pelo que você espera hoje? Quais são as suas lutas hoje? Quais são as suas expectativas hoje? O que você nutre no seu coração? Será que nós estamos enxergando apenas aquilo que está à nossa volta? Aquilo que nos cerca? As tribulações, as lutas, os arames farpados da vida, da nossa existência caída? Os nossos olhos estão postos apenas sobre essas coisas? Porque se os nossos olhos estão apenas voltados para as tribulações, as lutas, os problemas da vida, então eu digo, há uma crise de esperança no nosso coração. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus, nós não podemos duvidar dEle, porque nós temos provas de quem Ele é. Ele é o Criador, Ele é o soberano, a sua sabedoria é insondável. Ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas com a sua palavra e mais, Ele tem uma aliança conosco. Uma aliança firmada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então nós não podemos duvidar dele, mas devemos nutrir a nossa fé
alimentar o nosso coração, olhando para Ele, olhando para os seus feitos, olhando para a sua misericórdia. E Ele há de realizar. Esse povo aqui, povo de Deus, estava duvidando, porque os seus olhos já não estavam mais no Senhor. Seus olhos estavam em tantas coisas, mas não em Deus. Cultive o hábito de olhar para Deus. Cultive o hábito de esperar, de nutrir, de alimentar a sua fé, esperando nele. Cultive o hábito de levantar a cabeça e olhar para Ele, porque só Ele é aquele que pode sustentar e que sustenta as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Curva a sua cabeça agora. Deus e Pai, aqui estamos, Senhor. Por vezes demonstramos uma fé enfraquecida porque não alimentamos o nosso coração da maneira como deveríamos alimentar com a oração e a leitura da Tua Palavra. Enfraquecida porque em determinados momentos da nossa vida focamos nas tribulações, nas lutas, nos problemas, nas coisas que estão dando errado. Então te pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que não podemos e não devemos duvidar, é irracional duvidar do Senhor. Diante de tantos feitos, de tantas maravilhas, diante do Teu amor provado na cruz do Calvário, Cristo Jesus morreu no nosso lugar. O maior gesto de amor da humanidade estava ali. Portanto, é irracional duvidar do Senhor, duvidar da Tua aliança para conosco, Senhor. Então ajuda-nos nesses momentos em que nós nos sentimos enfraquecidos. Ajuda-nos que possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, que possamos focar a nossa vida, colocar a nossa esperança não nas coisas terrenas, não no nosso sucesso profissional, não nas coisas que nós podemos obter, conquistar aqui neste mundo. Essas coisas podem até acontecer, elas até alegram o nosso coração, mas o que vai sustentar a nossa vida, de fato, é o nosso coração no Senhor, os nossos olhos postos em Deus, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs, aqueles que se sentem enfraquecidos neste momento. Eu oro por aqueles, ó Deus, que têm chorado e têm duvidado. Tem dito, Deus se esqueceu de mim. Tem dito, Deus não tem olhado mais para mim. Tem dito, Deus, aonde está a Tua aliança comigo, Senhor? Eu não tenho visto. Eu oro neste momento por você que tem se desesperado diante dos problemas, por você que tem desfalecido, porque não tem olhado mais, não tem posto mais os seus olhos sobre aquilo que pode de fato renovar o seu coração. Seus olhos não estão mais no tesouro que não se pode perder, que jamais acaba, mas você colocou os seus olhos em outros tesouros. Você colocou a sua esperança em outras coisas. Entenda, meu irmão, minha irmã, tudo que é terreno é passageiro. Tudo que é terreno não tem o poder de sustentar a nossa fé, sustentar a nossa vida, sustentar o nosso ânimo.
mas nós devemos colocar os nossos olhos em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhando fixamente para Ele, caminhando segundo a sua vontade. Ele há de nos abençoar, é verdade, há de nos abençoar materialmente, Ele fará isso, Ele tem feito isso. Mas o que Ele tem para nós é muito maior do que bênçãos materiais. O que Ele tem para você, meu amado irmão, está muito além dessas coisas. Então volte o seu olhar para Deus. Em o nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Fiquemos de pé neste momento. Fique de pé.